Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nós hoje vamos continuar falando sobre deserto. Ontem nós falamos e provavelmente também amanhã, e eu queria compartilhar com vocês esse sentido que o deserto ele tem para a nossa vida. Ontem nós falamos sobre o deserto e as suas contradições, e nessa pequena devocional de hoje eu queria compartilhar com vocês o deserto, mas mais que um lugar de aprendizado, um lugar de revelação de identidade, um lugar de manifestação do sobrenatural de Deus. Então, queria estar compartilhando aqui com vocês uma coisa que eu ouvi essa semana passada, no finalzinho da semana, uma declaração da ONU que com toda essa pandemia, com toda essa situação de confinamento e quarentena que o mundo está vivendo, a ONU ela colocou em perspectiva as relações humanas, dizendo que as relações humanas elas estão limitadas, começarão a ficar limitadas, e muita gente vai estar sofrendo muito mais do que já vinha sofrendo, e prevê fomes de proporções bíblicas. Esse foi o termo que a ONU usou, fomes de proporções bíblicas. Então, mais um motivo para a gente entender que a volta de Jesus ela está se avizinhando. O mundo vai reconhecer a sua identidade. As pessoas vão começar a se dar conta do que fizeram com a sua própria vida. Não tenha dúvida nenhuma disso. Eu nunca fui uma pessoa com perspectivas apocalípticas, aquela coisa toda, mas vejo claramente a vinda do Senhor, a segunda vinda como juiz, não como redentor, não como salvador, mas a sua vinda já vai ser um juízo. E grande e terrível dia será o dia da vinda do Senhor, disse o profeta Amós. Esse dia não será um dia fácil. E haverá fome, guerras, terremotos, e na realidade não é por falta de dinheiro. As pessoas vão ter com o que comprar, vão ter o recurso para comprar, mas elas não vão ter o que comer. Por uma série de difíceis acesso à coisa mais básica do ser humano, ao ar, à água e à alimentação. Coisas que são essenciais à sobrevivência do ser humano. Deus vai promover esse tipo de coisa, até que a humanidade possa se dar conta do estado em que ela está, um estado de miséria e pecaminosidade, um estado de iniquidade que se instaurou no meio da humanidade. Salve-se aqueles que se voltaram para Deus. A pessoa de Cristo, onde reside toda a divindade. Nele reside todos os tesouros, ali estão encobertos na pessoa dele. Quando a pessoa dele se revela, então nós descobrimos um tesouro que está escondido, simplesmente nos desfazemos de tudo para ficar com esse tesouro inestimável que é a pessoa de Jesus Cristo, muito mais do que está acima de qualquer perspectiva denominacional, está acima de perspectiva religiosa, está acima de perspectivas institucionais, mas a pessoa de Cristo, aquele que marcou o mundo em dois tempos, antes dele e depois dele, porque depois que ele pisou nessa terra, nesse planeta, nada mais
foi igual. E por isso, quando a gente lê o texto de Mateus, capítulo 4, né, eu gostaria de lê-lo de novo com vocês. Ontem nós já lemos, e agora vamos ler nos versículos 8 e 9. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então a gente já viu que ontem que o deserto é um lugar de contradições, né? Lugar onde Deus manifestou a sua presença de forma sobrenatural. E eu queria ver três coisas aqui. Na realidade, é um pouquinho mais, mas 5 características que a gente aprende no deserto, quando passa por desertos em nossa vida, né? 5 conselhos, 5 dicas, 5 características. Entendo, aí podemos falar de todas essas formas. Mas a primeira coisa, né, reconhecer o potencial do deserto, né? Um deserto é um lugar significativo, né, em toda a literatura, em toda a espiritualidade bíblica, e para nós também como igreja cristã dos dias de hoje, né? O povo de Israel atravessou o deserto. Davi se escondeu em cavernas. Jesus, ele jejuou no deserto. Paulo viveu no deserto da Arábia por anos, antes mesmo de estar partindo para as missões lá em Antioquia da Psídia. Ele ficou em Damasco. Então, o deserto, ele pode ser um lugar tão especial que ele é um lugar ao mesmo tempo de angústia, mas um lugar de teste, né? Como nós vimos ontem, lugar de provação para ser tentado, né? E foi para onde Moisés fugiu depois de ter matado um egípcio, né, num momento de ira, num momento de cólera. E onde Jesus foi tentado pelo poder temporal e pelo esplendor da glória desse mundo, nesses 2 versículos que a gente leu, né? Então, a gente precisa reconhecer o potencial do deserto. Por quê? Porque a agonia, a angústia dessas experiências pode render ao deserto também um lugar de revelação e de reinvenção. Onde o povo de Israel recebeu a lei, foi no deserto. Líderes tiveram seus caráteres formados no deserto, né? E essa pandemia do Covid-19 está causando para todo mundo também uma espécie de deserto, mas também pode ensinar lições preciosas para nós, para igrejas, para as nações, para as sociedades, enfim, porque com certeza nós estamos vivendo um tempo de deserto e a gente precisa reconhecer o potencial que esse deserto tem de nos reinventarmos. Segunda coisa é estudar. Se a gente estuda a literatura do deserto, a literatura do deserto, isso é um termo bem apropriado, né? Jesus respondeu às tentações de Satanás citada em Deuteronômio, em Mateus capítulo 4, versículo 4, 7 e 10, foram onde apareceram as tentações, né? E com certeza Jesus tinha estudado as lições que Moisés transmitiu ao povo de Israel antes que eles entrassem na terra da promessa. Então, do mesmo modo, da mesma forma, nós vamos descobrir todos esses recursos, né, para o nosso momento, reexaminando ali os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, a revelação que Deus trouxe a Moisés, que surgiu na travessia do deserto. É muito importante isso, né, que as leis elas foram reveladas a Moisés na travessia do deserto. E os salmos, a maioria dos salmos, quando Davi se escondia das bestas feras no deserto, nas cavernas, né, nas grutas pelo deserto, que
com certeza, esses salmos dão voz às nossas emoções e às nossas orações nos dias de hoje, servem para os nossos momentos devocionais, que inclusive fazemos nos cultos das nossas igrejas. E na literatura cristã, você tem uma enormidade de perspectiva de escritas do deserto, né? Vidas de homens de Deus, né? Atanásio de Alexandria, Santo Antão, os pais do deserto. Então, são escritos que têm de uma sabedoria muito grande, né? Então, muitas vezes nós vemos o quão essa literatura traz para a gente a revelação de aspectos divinos da pessoa de Deus, trazidas de momento de intimidade quando foram buscadas no deserto, né, em tempos de deserto. Então, muitas dessas literaturas é tomada de devoção e de autoridade espiritual, tal a consagração nesses tempos de deserto, ou literalmente no deserto. Então, é importante a gente estudar e saber que Deus se revela no deserto. Terceira coisa é discernir quem nós não queremos nos tornar, ou quem você, meu querido irmão, minha querida irmã, não quer se tornar, né? O calor do deserto cria imagens, né? Cria miragens, ambições, tentações e becos sem saída. É isso que produz o deserto. Não é à toa que o Espírito, com E maiúsculo, levou Jesus ao deserto, né? Para ser tentado pelo diabo, né? Como esse calor do deserto que cria miragens, né? De sermos muitas vezes tentados pelo caminho dessas miragens que nós chegamos lá e não é nada daquilo, né? Atalhos, coisas que surgem no meio do calor do deserto, que são becos, né? Que são tentações sem saída, né? Como espelhos sombrios da nossa alma, ou seja, tem o poder de revelar de fato quem nós somos. E seguindo aqui o batismo de Jesus, né, quando a sua identidade, olha só, a sua identidade como Filho de Deus foi afirmada, né, o deserto ajudou Jesus a entender o que ser Filho de Deus não significava exatamente. Porque se tem alguém que vai chamar, né, a afirmar a identidade de Jesus, é o diabo, né? Estava tentando lá, sabia que ele era Filho de Deus, mas ele queria pegá-lo num truque de mágica, né? Ele falou assim, faz uma mágica aí, transforma a pedra em pão. E Jesus, mais do que ninguém, sabia de onde vinha isso. E Jesus absolutamente não deu ouvidos a essa fala e a essa voz. Mas ele disse assim, ó, Filho de Deus. E Jesus agiu exatamente como Filho de Deus. O Filho de Deus não poderia agir, né? E que também com filho de... O que não significava ser filho de Deus? Truques mágicos, gestos espetaculares, né? E um reino sem cruz. Jesus sabia muito bem disso. Da mesma forma, quando pegamos um outro personagem que é Davi, né? Fugiu da perseguição de Saul, ele pôde refletir sobre o tipo de rei que ele não queria se tornar. Exatamente. Então, o deserto serve para revelar o que nós não queremos ser e o que nós não devemos ser e o que nós não podemos ser, né? Quando Davi se recusou a matar o homem que queria matá-lo, né? Que era Saul, enquanto deserto também promoveu de Paulo um perseguidor a apóstolo para a fé cristã, que foi onde Paulo aprendeu. Então, o nosso momento atual revela as nossas fraquezas, né? Como indivíduos, até mesmo como nações. As mais poderosas estão se curvando, né? Se dobrando, aí se prostraram diante de um vírus invisível, do Covid-19, diante do coronavírus. As nações pararam, literalmente pararam.
importante nós, nesse momento, olharmos no espelho e contemplar as pessoas que nós não queremos ser. Tem muita coisa que a gente não quer ser. E o deserto serve para mostrar isso e afirmar isso daí. E a quarta coisa que é o que nós vamos fazer a partir da semana que vem, nos graduarmos no jejum e na oração. Eu não sei se se esse tempo tem servido para isso, mas eu tenho buscado isso de Deus, irmãos, e aconselho isso a vocês, né? Então, eu acho muito interessante e por isso eu tenho afirmado ontem e afirmo hoje também, que o Espírito, com E maiúsculo, ele guiou Jesus ao deserto e que ele gastou aquele período em oração intensa. Foram 40 dias de jejum e oração. Está lá nos versículos 1 e 2 do capítulo 4. Para Jesus, o deserto não era uma interrupção de um tempo de bênção, de uma continuidade no seu ministério, mas era um trampolim. Era onde ele uma espécie de catapulta onde ele fortaleceu as suas disciplinas espirituais, né, que iriam sustentá-lo por toda a sua vida, né? Praticamente ele ingressa ali, ele tem algo em torno de 3 anos e meio, quase 4 anos, né? Ele iria dar início ao seu ministério. Então, e isso vai permear toda a sua vida, é o início, né? É o selo, é a legitimidade do seu ministério. Então, há valor em se descansar, em se divertir e manter algum tipo de hobby nesse isolamento, você ter algum tipo de atividade, mas vai haver uma igreja mundial, global, mais forte no final dessa crise, né? Se dedicarmos um tempo abundante, maior à oração e ao jejum, que é isso que nós vamos fazer a partir da semana que vem. E a quinta coisa, para a gente finalizar, é ministrar a partir do deserto, né? Ministrar a partir do deserto. Se Jesus ele esteve por 40 dias e também esteve por 40 noites no deserto, sozinho, né? Sabemos de detalhes do que ele enfrentou, porque depois ele contou as suas experiências aos próprios discípulos, né? E Jesus, em tempo algum, ele não escondeu os seus momentos de tentação, mas decidiu compartilhar os seus momentos de uma suposta fraqueza aos seus seguidores. Ele foi tentado, né? Então tinha ali algumas coisas, isso foi compartilhado com eles, né? Então, as feridas dos outros têm propriedades curativas impressionantes. Quantas vezes nós escutamos testemunhos que são extremamente edificantes e que isso trazem, essas experiências e esses testemunhos trazem um tipo de conserto, de cura para a nossa vida. Muitas vezes aprendemos ao ouvir experiências, muito mais experiências de derrotas do que experiências de sucesso. E por quê? Porque nós também podemos ser vulneráveis, né? Quem está de pé, quem pensa que está de pé, vigie para que não caia, né? Quando, a quem e na medida que for apropriado, né? Nós podemos ser vulneráveis. Alguns dos melhores dons e palavras que podemos dar uns aos outros, né, nessa crise, com certeza nascem dos momentos mais dolorosos. Ministérios que foram gerados quando se envolver momentos de perda. Ministérios que hoje são abençoadores na vida da igreja, são referências na vida da igreja, mas que esses homens e que essas mulheres entraram em caverna para chorar sangue por causa de momentos de perda, e aí surgiu algo novo, né? Coisas que são extraordinárias que nascem dos momentos dolorosos. E talvez esse seja o maior legado do deserto de Jesus, né? Lá ele escolheu não evitar a cruz. Eu vou repetir, lá ele escolheu não evitar a cruz, né? Como Satanás o tentou. E as feridas que ele sofreu podem e nos curam até o dia de hoje. Que
você possa refletir sobre essa palavra, que você possa aplicá-la na sua vida e entender que Jesus, Ele é conosco. Ele é o Deus Emmanuel. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em Jesus, coloca toda a sua confiança nele, porque o mais Ele fará. Na realidade, Ele já está fazendo. Creia nisso. Tenha um dia de paz, tenha um dia abençoado. Beijo no seu coraçãozinho. Até amanhã, se Deus quiser.